É importante começar esse vídeo já dizendo logo de cara que não existe no momento, pelo menos de acordo com aquilo que a gente sabe, né? Que a gente teve de acesso à informação, qualquer tipo de negociação entre Bahia e Fortaleza por Moisés, qualquer tipo de conversa do Bahia com Moisés, já houve em outrora, e a gente vai mostrar aqui essa notícia quando saiu na época, né? Uma sondagem do Bahia e de outras equipes. Mas o vídeo é muito mais uma sugestão, uma alternativa, levando em consideração as movimentações do mercado da bola, levando em consideração a confirmação da venda do atacante Biel para a equipe do Sport. A gente vai trazer aqui uma projeção dessa reta final de janela de transferências do Bahia. A janela fecha no final de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, e o Bahia tem até lá para poder ainda fazer algumas movimentações que podem ser determinantes para a temporada. A temporada que vai ser longa, são 5 competições, são possíveis 91 jogos. É uma temporada que tende a ser muito desgastante, com muitas viagens, com Libertadores da América, e a gente vai falar sobre isso no nosso conteúdo de hoje. Então, hoje é aquele tipo de vídeo que a gente vai trazer para poder resenhar, para poder conversar, para poder emitir opinião, para poder construir ideias e a gente poder ir junto aqui procurar pensar em alternativas que façam o Bahia cada vez mais forte. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. As últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Bom, antes de qualquer coisa, é bom a gente colocar os pingos nos is e esclarecer algumas coisas, né? Todas as vendas, ou praticamente todas as vendas, né? Elas são feitas através de parcelamento. Né? O Bahia não recebe ali a quantia exata, inteira, integral da negociação, raras exceções. A gente vê isso hoje em dia no futebol moderno. A tendência hoje é que o clube chegue a um acordo e defina que vai pagar em 3 anos, por exemplo. Isso é muito comum também quando vai fazer um acordo com um jogador que está livre no mercado. E aí você define ali o bônus, né? Define ali, né, o valor que você vai pagar de luva, e aí você dilui essa luva no contrato, né? Então, é muito provável, é bem capaz, inclusive, que isso tenha acontecido agora com o Biel indo para a equipe do esporte. Mas assim como isso vale para as vendas, também vale para as compras. E você pode projetar, fazer orçamento, idealizar as suas movimentações de acordo com aquilo que ainda vai cair, já que existe, pelo menos em tese, uma garantia de que aquele dinheiro vai cair, tá? Dito isto, cara, por mais que não seja assim, entrou 48 milhões. Agora a gente pode dizer esses 48 milhões para poder se movimentar aqui. É importante a gente parar para analisar as possibilidades, né, o cenário. E recentemente saiu a informação, quando o Bahia ainda não tinha trazido todas as contratações que trouxe até agora, né? Willian José, Ramos Mingo e tudo mais, saiu a informação de que o Bahia teria sondado, assim como outras equipes, o Moisés, né, atacante da equipe do Fortaleza. Grêmio, Red Bull Bragantino e Bahia, especificamente, segundo o Felipe Silva, do UOL Esporte, um jornal muito relevante. Ele é um jornalista também de muita credibilidade. Eles buscaram informações nas últimas semanas sobre a situação do atacante Moisés, tá? Foi essa a notícia que saiu à época, né? Foi essa notícia que saiu especificamente no dia 11 de janeiro, tá? Que essas 3 equipes tinham buscado informações sobre Moisés. Se busca informação, principalmente nesse caso do Bahia especificamente, raciocinem comigo, é porque se você não pretende fazer uma movimentação ali agora, você tem ali de stand-by alguns nomes que podem ser alternativas em caso de saída, ou seja, as famosas reposições, né? E o Bahia certamente, né, se prepara para esse tipo de situação, se prepara para repor determinadas saídas. O Bahia, eu falo City Futebol Group, a equipe de scout e todos os profissionais que hoje estão à frente do clube, né? E Biel é um cara que já estava com viés de alta, de valorização dentro do mercado europeu e americano, que o Bahia idealizava gerar receita através da venda dele, né? Quase ele foi vendido para o Atlanta United. A gente trouxe a informação de que depois disso houve uma outra proposta melhor do que a do Atlanta United. O Bahia estava para vender Biel no ano passado e ele acabou se lesionando, né? Então o Biel era aquele tipo de jogador negociável que o Bahia viu uma margem de lucro interessante e que se aparecesse uma boa oportunidade iria vender. Vendeu, apareceu a boa oportunidade, ele já está acertado com o esporte por cerca de 48 milhões de reais. E aí, meu irmão, quando você se prepara, quando você tem uma equipe qualificada de scout, quando você tem um corpo diretivo, você tem planos para poder qualificar a equipe mesmo com saídas de jogadores de um nível bom, como é o caso de Biel. E aí eu não descartaria
a situação de Moisés, falando sobre possibilidade, né, de negociação e tudo mais. Mas eu, além disso, indicaria, cara. Eu acho que seria um nome excelente para a reposição de Biel. Ele tem mais força que Biel, faz mais gols que Biel, tem mais arranque que Biel. Não tem a mesma velocidade de Biel, mas tem explosão tanto quanto Biel. Talvez o drible, né, não seja o mesmo, mas é um cara que também tem essa capacidade do drible curto, mas principalmente definir jogada. O Bahia tem que buscar jogadores com essas características, com esse perfil. A gente acabou de ver um Bahia em que o Bahia teve muito volume de jogo, em que o Bahia foi muito superior, em que o nosso adversário não fez nada, mas o Bahia não conseguiu converter as chances em gol. O Bahia teve muitas chances no começo. E além da noite inspirada, da tarde, noite inspirada de Lucas Arcanjo, a gente viu o Bahia errando por conta das suas próprias carências, das suas próprias deficiências. Por isso eu, inclusive, pedia o Eric Puga no time titular, e muitos torcedores pediam no time titular, porque ele é esse cara que define a jogada, né? Que arrisca, que tenta, que chega. Eu projeto, imagino, idealizo que o William José vai render bastante vestindo a camisa do esquadrão, justamente porque o Bahia é um time que cria muito, tem muito volume de jogo, e ele é um cara que se posiciona bem, e ele vai ter chances, ele vai ter oportunidades. E tendo a capacidade de finalização que ele tende a aproveitar muitas dessas oportunidades, tá? Então, eu acho que seria uma ótima alternativa. Ponto negativo, dificilmente Moisés teria um poder de revenda, como foi o caso de Biel quando foi contratado. Mas a gente também não esperava, por exemplo, o poder de revenda de Tassiano, e ocorreu. Né? Então, assim, o futebol está mudando muito. Esse aspecto é um aspecto que em outrora pesava, principalmente para o Grupo City. E eu acho que hoje em dia pesa menos, inclusive para o Grupo City, né, da capacidade de revenda. Então, se a gente for aqui analisar em linhas gerais o que o Fortaleza estava querendo por Moisés, ali na época que saiu a notícia do Felipe Silva, segundo ele, né, segundo o UOL, era cerca de 37 milhões de reais. O Bahia faturou aí, no total, por essa venda de Biel, 48 milhões de reais. Né? Ainda sobraria 11 milhões para poder inserir na busca por um goleiro e qualificar mais ainda o nível, né? Mas o fato é esse, cara. Agora eu acho que é uma ótima oportunidade para poder voltar ao contato, diálogo com o Fortaleza na tentativa de buscar o Moisés, que eu acho que é um bom jogador, um tipo de investimento que seria interessante e queria qualificar muito, principalmente na parte final, no terço final, uma carência grande que a gente tem, que é a definição das jogadas. Tá? O Bahia perde muita chance, o Bahia perde muitos gols, e o Bahia precisa de jogadores que possam contribuir com gols, com finalização, com bom posicionamento. Isso fez muita falta no Bavi, e se não corrigir e buscar alternativas o quanto antes, opções o quanto antes, seja começando, seja vindo do banco, a gente infelizmente fala isso, vai passar por mais um ano com pouca eficiência, né? Eu confio que o William José vai melhorar os números, mas a gente precisa de mais. Não só o cara que projeta ser titular, contribuir com gols e finalizações e tudo mais, mas também o cara que vem no banco para poder manter o nível lá em cima. Eu acho que Moisés seria uma boa investida depois da saída de Biel. E a sua opinião, qual é? Fala aí nos comentários, o espaço está aberto para a gente poder interagir e resenhar. Abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?